volta com Aqui na Band, agora para colocar a mão na massa, literalmente. Vamos fazer aqui um pão de calabresa delicioso, aquele pão de calabresa que além de ser muito gostoso, claro que pode te render um bom dinheiro e para quem quer empreender, né, gente? Pão de calabresa, eu garanto que todo mundo vai ficar morrendo de vontade de provar esse pão aí, tá? Bom, vamos lá. A receita da massa a gente começa com 4 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar. O açúcar ele vai ajudar ao fermento desenvolver. Então ele é o alimento do fermento. Então o açúcar ele entra nessas receitas sempre por isso. Não deixe de colocar, senão você não vai dar o fortalecimento que o fermento precisa. Vou colocar aqui também o fermento, que no caso a gente está colocando 30 gramas de fermento. Esse aqui é o biológico seco, queria que vocês vissem. Ele não é o fresco, o biológico fresco, ele é o seco, ele é granuladinho, né? Ele vem escurinho assim, então ele é perfeito para pães. Vou colocar também aqui o equivalente a 2 colheres de sopa de manteiga. Vou quebrar um ovo. Tem que dar uma olhada nele para ver se ele tá legal, tá ótimo. Vou colocar uma pitadinha de sal. Lembrando que a manteiga já tem sal. E agora vou misturar isso aqui e entrar com o líquido. Agora, muita gente me pergunta, chefe, por que você não trabalha com a água quente ou morna para fazer os seus pães? Bom, simplesmente assim, se você passar muito na temperatura da sua água, se ela estiver muito quente, a partir do momento que ela entrar em contato com o fermento, ela vai desativá-lo, ela vai matar o fermento e o seu pão não irá crescer. Ou seja, todos esses ingredientes que você colocou aqui, vai tudo pelo ralo, você vai ter que jogar fora e começar uma produção nova. Por isso, eu trabalho sempre com água, temperatura ambiente. Ó, coloquei aqui, a gente vai mexendo. Outra dica bacana que eu tô passando aqui para vocês é o fato de eu não misturar inicialmente essa massa com a mão, porque ela está muito melecada ainda, está muito molhada. Então o início do processo eu faço com uma colher ou eu faço com uma espátula. Depois que a farinha absorver toda a água, aí sim eu entro com a mão para sovar essa massa. Diferente da massa que nós fizemos ontem, de talharim, de lasanha, essa aqui é uma massa que nós precisamos desenvolver o glúten dela. E você desenvolve o glúten através da mecânica. Ou seja, a gente precisa sovar essa massa bastante para desenvolver o glúten, para que ela cresça e se mantenha estruturada no momento que nós levarmos ao forno. O que eu vou fazer aqui agora? Vou começar a trabalhar com a mão, tá? Já secou um pouquinho, então venho trabalhando com a mão. Inicialmente dentro do bowl, até absorver essa farinha, ó. Você não faz tanta sujeira na bancada, você trabalha de forma organizada e você vai aqui, ó, fazendo com que a massa absorva toda a farinha, a umidade dela já vai absorvendo, tá? Esse movimento que eu tô fazendo aqui já é uma pré-sova, tá, gente? Então, você já começa a trabalhá-la desde o início, já vem sovando e trazendo toda essa farinha para ela. Ó, já puxei a farinha toda aqui, vou levar essa massa para a tábua agora ou para uma bancada, para onde você quiser, para que você possa trabalhar mecanicamente. Você que quer fazer grandes volumes de massa, aí sim você vai precisar de uma batedeira, que é conhecida como batedeira orbital, que é uma batedeira que bate até 20 quilos de massa às vezes, tá? Então você consegue botar 20 quilos de farinha lá dentro e ela vai fazer uma quantidade enorme de pão. Com certeza nos restaurantes, nas pizzarias, a gente não vai ter aqui pessoas batendo isso aqui, essa quantidade na mão como a gente está fazendo. Eles utilizam a mecânica, no caso a batedeira, para fazer esse processo da sova, tá? A massa fica leve, fica bonita. Quero mostrar aqui inicialmente aqui, ó, ela tá toda flocada, né? Então ela tá como se fosse aqui esfarelenta ainda. Essa massa ela vai precisar ficar muito lisa. Esse é o ponto que você vai ver quando ela estiver com a sova perfeita. Quanto tempo, chefe, vai demorar a sua sova? Normalmente, na mão, demora uns 10 minutinhos, tá? O próprio calor da mão agora vai desenvolver o fermento.
fermento que eu coloquei aqui, ele precisa aquecer um pouquinho para que ele desenvolva. Então, o próprio atrito com a tábua, o calor da mão, vai fazer com que esse fermento desenvolva. Respira bem. Esse aqui é o momento do exercício do dia. Ó, tô fazendo um coração, olha que legal. Tá vendo o movimento do coração? Que bonitinho, coração para vocês que estão nos assistindo nesse bom dia. Bom dia para todo mundo. Vamos começar sovando pão, fazendo exercício. Olha que bacana. Vai, joga para um lado, joga para o outro. Bom, gente, vou deixar o Gustavo sovando ela um pouquinho mais aqui agora, porque vai depender de mais tempo para ela ficar boa e eu quero mostrar o resultado dela. Quero que vocês olhem bem aqui, nitidamente agora, como que ela tá. Você vê que ela ainda tá, ela não tá lisa, né? Ela tá com umas bolinhas e tudo. A gente vai sovar, ela vai ficar lisinha e eu quero mostrar o ponto para vocês. O Gustavo vai sovar um pouquinho mais. Sova ali do outro lado ali, ó. Eu vou abrir aqui a massa agora, tá? Um pouquinho de farinha para você. Um pouquinho, né? Um pouquinho de chefe. Vai, capricha. Ó, o que nós temos aqui? Uma vez que essa massa que o Gustavo está sovando estiver lisa, nós vamos colocá-la para descansar. Ela descansou, ela vai dobrar de volume, gente. Você pode colocar lá na geladeira, porque a geladeira vai segurar um pouco a fermentação dela, tá? Se você for trabalhar uma massa para fazer 4, 5 horas depois, você leva ela para a geladeira. Se você for fazer no dia seguinte, leva ela para a geladeira. Você só vai deixá-la fermentando do lado de fora se você for trabalhar essa massa logo na sequência, tá? Essa aqui, ó, tá bem fermentada. Eu vou tirar aqui do meu bowl. Olha só como é que ela fica. As bolinhas de ar, que coisa linda. Fica macia, fica elástica. Agora é o seguinte, ó, sujar bem a tábua para ela não grudar, ou a bancada que você estiver trabalhando com farinha. E vamos vir aqui com o rolo de pizzaiolo. Primeiro abre com a mão, ó, para você fazer aqui uma massa redonda, como se você fosse trabalhar uma massa de pizza mesmo, ó. Muito bem. Cara, tem um amigo meu que é italiano, napolitano, Rosário. Esse aqui faz uma pizza maravilhosa, ele nem usa rolo para abrir a massa da pizza, gente. Pizza napolitana se abre na mão e eu fico doido de ver o cara abrindo essas pizzas, porque ele é fera. Já eu, como não é muito a minha praia pizza, né? Sei fazer, mas não trabalho com ela todo dia. Então eu já preciso do rolo para fazer a abertura da nossa massa. O que eu estou fazendo? Estou abrindo ela aqui como se fosse uma pizza gigante. Os cariocas chamariam pizza Maracanã, que lá tem uma pizza gigantona que chega em casa, nos deliveries. Ó, estou abrindo bem ela com rolo. Você viu que aqui a farinha, no caso, ela está abundante nesse momento, porque eu não quero que a massa grude na bancada. Então, botei bastante farinha nela por isso. Agora, o que nós vamos fazer? Como eu abri ela bem, eu vou recheá-la com calabresa, diretamente aqui, ó. Vem jogando, a massa ela já está perfeita, já está fermentada. Agora nós vamos colocar essa calabresa fatiada em abundância. Em abundância. Distribui bem por toda a massa, tá? Quanto mais calabresa você conseguir colocar aqui, melhor será para você. Então vamos passar aqui então os ingredientes da massa novamente. Eu coloquei 30 gramas de fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar, coloquei 1 xícara de água. Água, se for filtrada, muito melhor, tá, gente? 1 ovo. 2 colheres de sopa de manteiga e também colocamos 4 xícaras de farinha de trigo. Rapaz, esse corte aqui ficou legal, hein? Vou tirar. Bom, ó, espalhei bem aqui na minha massa que está aberta, né? E agora chegou o grande lance. Vamos fazer o fechamento dessa massa. Nesse momento aqui, eu sugiro que você faça rápido, porque essa massa ela é úmida. Se você deixar ela muito tempo em contato com a bancada, ela vai absorver essa umidade e ela acaba grudando no fundo. Então, quando jogar a calabresa aqui, já fecha ela imediatamente, tá? Vamos lá. Ó, vamos fazendo aqui as dobras, como se fosse um grande rocambole. Ó, e vem fazendo aqui. Vem fazendo justinho. Fazendo bem justo, para não vazar as calabresas do lado. Eu gosto muito nessa receita também, você que quiser incrementar, claro que vai ficar um pouquinho mais caro, mas você pode colocar um pouco de mussarela na massa, que fica delicioso também, tá?
você pode colocar abobrinha, pode colocar berinjela, enfim, você pode fazer a massa que você desejar. Já temos aqui essa com calabresa, recheei bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um ninho. Vou fechá-la bem aqui, ó, e vou levar aqui para a minha forma, que já foi untada, é forma de bolo mesmo, já untei com manteiga e farinha, ou com aqueles antimoldantes, né, desmoldantes, e também farinha de trigo. E agora nós vamos acomodar essa massa aqui, ó. Você vem acomodando ela aqui, ó. Esse fechamento aqui é muito importante, que eu estou fazendo unindo as duas pontas, tá? Então dá uma pressionadinha aqui. E agora, o que a gente vai fazer, gente? Ela já fermentou uma vez, agora eu vou deixá-la passar pela segunda fermentação, que é rápida. Isso aqui, se não tiver muito frio na sua região, papo de 10, 15 minutinhos já vai ser o suficiente para ela dar uma crescida, o fermento desenvolver novamente para que a gente possa levar para o forno, tá? Então vamos agora lá para a nossa redação, enquanto a nossa massa aqui desenvolve o fermento, conferir as últimas notícias do Brasil e do mundo com Maiara Bastianello. Muito bom dia, Maiara! Estamos de volta com esse pão de calabresa que acabou de fermentar. Viu que ele já atingiu aqui o topo da assadeira, então ele já está no ponto correto para ir ao forno. Aqui dentro está forrado de calabresa, ou seja, ele vai inflar, ele vai assar e essa calabresa ela vai soltar gordurinha lá no meio, vai ficar espetacular, tá bom? Gente, 160 a 180 graus, sem ligar a resistência de cima, você vai sentindo o seu pão, ele fica uns 40 minutos assando, tá? Aqui está o resultado dele, vou mostrar para vocês. Esse aqui a gente já cortou previamente, mas eu sempre gosto de mostrar novamente, tá? Olha só que beleza que fica isso aqui. Olha só como fica a calabresa no meio. Ela fica entremeada na massa de pão. A massa de pão tá bem fofinha, tá maravilhosa. Vou fatiar. E olha só como ficou essa fatia de pão de calabresa. Isso aqui é o seguinte, ó. Você jogar uma manteiguinha numa frigideira, der uma seladinha nele de um lado, selou de outro, fica um espetáculo. Deixa eu provar aqui para ver como é que tá. Falei que eu gosto de provar tudo. Gente, a casquinha dele fica bem crocante, bem gostosa. A calabresa muito suculenta no meio. É o que eu falei. Se você trouxer uma manteiguinha só para dar uma crescida nele, fica espetacular, porque ele é muito macio no meio, muito macio, tem o salgadinho da calabresa e tem a crocância da capinha. Ou seja, é um pão perfeito para fazer, para comer em casa ou também para vender, porque sim, esse pão aqui, ele dura de 2 a 3 dias, tá bom, gente? Bom,